Por que os aviões alemães da Segunda Guerra Mundial usavam uma espiral no cone da hélice? Isso é algo muito curioso dos aviões alemães que de fato ainda vemos em aviões modernos. As pessoas têm suas teorias, mas a resposta para essa pergunta é inesperada. Para responder a essa pergunta, devemos dar um pouco de contexto histórico. Os aviões para uso militar na Segunda Guerra Mundial eram muito variados. Neste conflito, colidiram muitas circunstâncias que fizeram com que o papel das aeronaves se tornasse cada vez mais proeminente. Assim, os aviões para uso militar tornaram-se uma das principais armas a serem usadas em combate. Os alemães, particularmente, tinham uma grande variedade de aeronaves que, em relação ao tema do vídeo, tinham pinturas bastante variadas, tinham camuflagens de todos os tipos e até cores bastante estranhas para se ver em uma aeronave de combate, como a cor amarela. Todos esses designs tinham uma função muito específica, incluindo, é claro, a característica espiral pintada nos cones das hélices. Há muitos mitos em torno deste curioso padrão. O mais popular era que o design era meramente estético. A verdade é que naquela época os exércitos nunca desperdiçavam recursos para que uma arma fosse bonita. De fato, naquela época era muito comum que, com a intenção de maximizar a produção de armamento ou equipamento militar, os fabricantes se preocupassem muito pouco com o acabamento do que produziam, em maior ou menor medida dependendo da nação. Um exemplo disso é o Deep Willys do exército americano. No seu interior, tinha parafusos que sobressaíam e que estavam mal cortados, e partes da carroceria sobressaíam bastante, sendo perigoso estar dentro deles. Em um movimento brusco do veículo, se você colocar a mão em um lugar errado, poderia se cortar. Logo, o mito da estética é incorreto. A realidade é que as espirais eram especificamente para proteger o pessoal em terra. Nesse conflito assustador, vimos um avanço tecnológico gigantesco que não se aplicou apenas às aeronaves em si, mas também aos aeródromos. Nos anos 30 surgiram uma grande variedade de aviões militares de todos os tamanhos e utilidades que não se limitavam apenas aos bombardeiros. Assim como antigamente, os aeródromos tinham que lidar com uma tonelada de aviões de todos os tamanhos e cada um deles tinha necessidades específicas, então para funcionar com eficiência, o pessoal em terra era vital, particularmente na Alemanha. Era necessário vários homens para que cada avião, independentemente do seu tamanho, fosse abastecido com armamento e combustível, enquanto o piloto realizava os controles para iniciar o voo. Desta forma, em um ataque, os alemães podiam colocar até 6 aviões por minuto em voo. Por isso, era comum ter o pessoal em terra realizando suas funções muito perto das hélices com os motores ligados. Também era normal que os aviões estivessem bastante próximos e que estes estivessem constantemente em movimento, tornando os aeródromos um lugar bastante perigoso que em um dia ruim poderia causar ferimentos ou alguma fatalidade entre o pessoal em terra. O pessoal tinha que estar muito atento e prestando bastante atenção, porque em um descuido poderia acontecer o pior. As marcas em forma de espiral no cone das hélices eram precisamente para que o pessoal as distinguisse. Olhe bem, é bastante hipnótico, de fato é bastante difícil de ignorar para o cérebro. Lembre-se que se você está distraído, é difícil ver se o motor da hélice está ligado, porque as hélices não são visíveis, o barulho as denuncia. Mas se você está cercado por um monte de motores em funcionamento, obviamente não poderá distinguir de onde vem o barulho. Os cones de hélice com espiral pintada eram perfeitamente visíveis. Se o avião está ligado ou desligado mesmo em dias ventosos, as hélices poderiam girar no sentido contrário, então a espiral poderia servir para ver em que direção as hélices estavam girando. Além disso, costuma-se dizer que serviam para evitar colisões entre aviões em pistas bastante movimentadas ou mesmo no ar, embora eu tenha lido isso em um artigo, então não sei se é verdade. Isso é algo bastante comum de se ver na maioria dos aviões alemães, particularmente nos pequenos, os Bf-109 e FW-190, mas nos bombardeiros isso não era nada comum. Nas forças aéreas aliadas essa prática nunca se generalizou, embora tenham ocorrido casos de aviões com essas características. Curiosamente, nos dias de hoje, essa prática foi mantida. Muitos fabricantes de aviões comerciais adicionam essas espirais nos motores para proteger o pessoal em terra, especificamente para saber quão rápido o motor está girando e assim saber a que distância devem ficar dele. Também devemos lembrar que uma das maiores causas de acidentes com aviões comerciais são as aves que entram nos motores.
Um estudo de uma companhia aérea japonesa diz que a espiral não serve apenas para manter os humanos longe dos motores, mas também as aves. Não há dúvida de que o engenho humano é bastante impressionante e nos mostra que uma ideia simples pode resolver problemas complexos.